Nesta história de hoje, o OP viu sua vida mudar drasticamente quando a mulher que mais amava foi simplesmente embora. Por anos, esperou pela volta dela, mas quando finalmente soube de notícias dela, não descobriu somente a traição de sua ex-namorada, mas também a de sua própria família. Minha namorada desaparece antes da minha proposta. 5 anos depois, descobri que ela fugiu com meu próprio irmão. Eu, 29 anos, tenho sido solteiro nos últimos 5 anos porque minha namorada desapareceu completamente da minha vida há 5 anos. Desde então, tenho ficado solteiro e nem mesmo tentei falar com outra mulher, porque ainda mantive a esperança de que um dia ela pudesse voltar para mim. Eu estava com minha namorada desde o último ano do ensino médio, então nós ficamos juntos por quase 6 anos antes dela sumir. Permanecemos juntos durante a faculdade, mesmo que só pudéssemos nos encontrar 1 ou 2 vezes por mês devido à distância. Minha namorada e eu tivemos um relacionamento feliz, pelo menos na minha cabeça, e no meu aniversário de 24 anos, eu estava prestes a pedi-la em casamento, cercado por nossos amigos e familiares. No entanto, no dia anterior ao meu aniversário, ela literalmente desapareceu. Ela disse que ia se atrasar para voltar do trabalho, então eu esperei a noite toda, mas ela nunca voltou. Fiz inúmeras ligações e enviei pelo menos 100 mensagens, mas não houve resposta. Tentei entrar em contato com os amigos e familiares dela, mas todos me bloquearam. Nossos amigos em comum não tinham ideia de onde ela poderia estar, e alguns deles simplesmente me disseram para esquecê-la. Mesmo que soubessem, não me informaram. Não consegui encontrar nenhuma das contas de redes sociais dela, e foi como se ela simplesmente tivesse desaparecido da noite para o dia, sem dizer uma palavra. Eu ainda não sei se ela sabia que eu estava prestes a fazer a pergunta no dia seguinte ou se o momento do desaparecimento dela apenas coincidiu, mas foi isso, ela se foi e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Cheguei a considerar ir à polícia para registrar um relatório de pessoa desaparecida, mas mudei de ideia no último momento, porque ela não estava desaparecida, simplesmente não queria ser encontrada por mim. Criei várias contas falsas nas redes sociais com diferentes nomes para encontrá-la, mas sem sucesso. Ela provavelmente havia excluído suas contas ou estava usando algum outro nome, assim como eu. Seja qual fosse o caso, ela era inatingível e, eventualmente, tive que desistir porque estava emocionalmente exausto tentando procurá-la, apesar de saber que ela não queria que eu a encontrasse, por qualquer motivo. Honestamente, eu acreditava que ela estava feliz comigo, e ela certamente interpretava esse papel quando estávamos juntos. Então, em vez de seguir em frente com minha vida, escolhi esperar que ela voltasse. Se não para voltar para mim, pelo menos para explicar o que deu errado, para que eu pudesse ter algumas respostas. Tentei fazer as coisas funcionarem com algumas outras mulheres e saí em alguns encontros, mas sempre me pegava pensando na minha ex-namorada quando estava com qualquer outra pessoa. Então, parei, porque era simplesmente doloroso demais para mim. Por quase 4 anos inteiros, não disse sim nem convidei ninguém para um encontro, porque simplesmente não conseguia. Estaria bem de outra forma, mas sempre que considerava sair em um encontro, o rosto da minha ex aparecia na minha cabeça como um sinal de alerta. Então, eu simplesmente desisti disso. Por 5 anos, tenho esperado por ela, e eu sabia que era fútil, mas eu não sabia o que mais fazer. Comecei a fazer terapia há 3 anos, e isso me ajudou a lidar com meus sentimentos e a enfrentar a situação de maneira saudável. Assim, eu não estou sempre lamentando ou trabalhando, mas eu não diria que a esqueci. Eu sei que parece patético, mas eu era realmente sério em relação a ela, e não conseguia acreditar que ela simplesmente desapareceu sem explicação. Mas, 2 semanas atrás, ouvi uma conversa entre meu irmão, 33 anos, e minha mãe, 62 anos, quando estávamos visitando meu irmão não mora aqui, ele se mudou para o Canadá a trabalho quando tinha 22 anos e permaneceu lá desde então. Ele volta 2 vezes por ano por algumas semanas, mas é só isso. Desta vez, porém, ele esteve aqui por pelo menos 1 mês porque nossa mãe está muito doente. Ela foi diagnosticada com uma doença cardíaca e é grave. Enquanto meu irmão deveria ter voltado há 2 semanas, ele decidiu ficar. Eu e meu irmão temos nos dado bem, mas nunca fomos próximos, principalmente por causa da distância.
Costumávamos ser amigos da infância, mas ele foi para a faculdade e perdemos contato. Depois, ele foi para o Canadá, construiu uma vida lá, enquanto eu permaneci aqui. Não havia muitas oportunidades para nos reconectarmos, mas estávamos nos dando bem ultimamente. Desde que ele voltou, foi bom tê-lo aqui, mesmo que tenha sido pelo bem de nossa mãe. Na semana passada, fui à casa da minha mãe para deixar um pouco de sopa para o meu pai, pois ele disse que chegaria tarde, e eu tinha um jogo extra de chaves para que minha mãe não precisasse ir até a porta para abri-la. Entrei silenciosamente e estava prestes a entrar no quarto da minha mãe para verificar como ela estava, mas parei no meio do caminho e congelei quando ouvi minha mãe e meu irmão conversando sobre a minha ex. Minha ex tinha um nome realmente único, e não conhecíamos mais ninguém com esse nome, então eu tinha certeza de que era dela que minha mãe estava perguntando. Ela perguntou ao meu irmão quando ele a traria, junto com as crianças, porque ela queria vê-los uma vez, já que estava ficando muito velha e doente para viajar agora. Meu irmão disse a ela que estavam tentando pensar em uma maneira de trazê-los aqui sem me alertar e disse que é muito arriscado, razão pela qual ainda não os trouxeram de avião. Assim que meu irmão disse que estavam tentando me evitar, eu tinha certeza de que era minha ex a qual ele se referia. Por alguns segundos, fiquei ali parado em silêncio, porque não conseguia entender o que estava ouvindo. Saí sem dizer uma palavra, e assim que cheguei em casa, decidi entrar em uma das contas falsas que criei há 5 anos para investigar um pouco e confirmar o que eu já sabia. Sempre busquei o nome da minha ex-namorada nas redes sociais, mas nunca o nome do meu irmão, pois ele me disse que odiava redes sociais e não era ativo em nenhum lugar. Nunca me ocorreu que ele poderia estar mentindo, porque eu nunca havia imaginado que ele e minha ex poderiam estar ligados. Tentei encontrá-lo pelo nome real, mas não consegui, então usei o apelido que nossos pais chamavam ele. Por sorte, ele tinha uma conta pública no Instagram com cerca de 200 seguidores. Ele deve ter me bloqueado, porque eu nunca tinha visto esta conta. Eu rolei para encontrar várias fotos dele com a minha ex e uma criança que parecia ser a cópia exata da minha ex, exceto pelos olhos, que pareciam ser iguais aos do meu irmão. Acho que devo ter ficado sentado ali chorando por 1 hora, porque era aqui que ela estava o tempo todo, e todos sabiam, mas ajudaram meu irmão a encobrir em vez de me contar a verdade. Por 5 anos, minha própria família estava me manipulando psicologicamente, mesmo sabendo exatamente onde minha namorada estava. Fiquei enjoado ao pensar em todas as vezes que meus pais tentaram me confortar quando eu ia chorar para eles nos primeiros dias do meu coração partido. Eles sabiam o tempo todo, mas nunca me contaram, e isso era repugnante. Quanto ao meu irmão, eu nem conseguia acreditar que ele teve a audácia de roubar a vida que era destinada a mim e depois voltar aqui e fingir ser meu amigo todos os anos seguintes. Eu estava revoltado e só queria cortá-los completamente da minha vida. Eu não queria ver nenhum dos rostos deles novamente, mas antes de fazer isso, decidi deixar para todos uma pequena mensagem, porque eu não ia simplesmente desaparecer como minha ex fez. Eu queria que eles soubessem que eu sabia o que tinham feito e que eu nunca iria perdoá-los por isso. Eles arruinaram minha vida e, por 5 anos, recusaram-se a fazer qualquer coisa para ajudar a consertar as coisas. Eu também encontrei a conta da minha ex a partir da conta do meu irmão, e ela usava um nome completamente diferente. Obviamente, eu não tinha conseguido encontrá-la antes. A coisa engraçada era que esse nome era um dos apelidos que eu costumava chamá-la quando começamos a namorar, mas ela me disse que odiava, então eu parei. E nunca me ocorreu tentar procurar por esse nome também. Então, tire as suas conclusões, mas enviei a todos a mesma mensagem, e era apenas uma linha. Eu disse a eles que sabia o que haviam feito e tudo o que queria perguntar era por quê, só isso, porque era tudo o que eu realmente queria saber. Essas pessoas eram minha família, meu lar, e supostamente seriam aquelas que me ajudariam nos momentos difíceis. No entanto, em vez disso, escolheram esconder coisas de mim, mentir para mim e simplesmente me fazer de tolo. Pensei que me sentiria melhor depois de enviar aquele texto, mas não me senti. Acabei ligando para alguns amigos da escola, fui para o bar mais próximo e fiquei tão bêbado que tive que ser carregado de volta para casa. Eu estava em tal estado que nem fui trabalhar nos próximos 2 dias. Não era apenas a ressaca ou a bebedeira, mas a dor e a traição. 5 anos se passaram, e ninguém achou que me devia a verdade, uma explicação ou pelo menos algum encerramento.
Parecia que eu ia enlouquecer pensando em tudo o que estava acontecendo, então nem mesmo verifiquei as mensagens que minha família havia me enviado em resposta ao que eu tinha enviado a eles. Eu também enviei uma mensagem para minha ex em sua conta do Instagram, porque não tinha o número dela, mas ela não me respondeu até ontem. Ela enviou 2 parágrafos explicando que estava casada e até tinha um filho agora, então o fato de eu ter encontrado sua conta e mandado mensagem era realmente inapropriado. Ela me disse que não devia uma explicação ou encerramento a mim, e nem meu irmão, então eu deveria simplesmente esquecê-la. Ela também me disse que se 5 anos não foram suficientes para eu seguir em frente, talvez eu fosse o problema e não ela. Portanto, em vez de ser estranho e mandar mensagem perguntando por que ela me deixou, eu deveria me consultar, porque claramente havia algo de errado comigo. Foi isso que ela me disse. Eu não sabia exatamente o que estava esperando, mas certamente não era isso. Eu absolutamente não pensava que ela explodiria comigo assim, porque tudo o que pedi foi uma explicação e nada mais. Não é como se eu estivesse pedindo para ela voltar comigo, porque eu sabia que ela estava feliz com a vida dela agora, e eu queria o mesmo para mim. Foi por isso que fiz a ela uma pergunta muito simples, apenas para que eu pudesse seguir em frente. Não considerei as repercussões disso, e ainda não sei se estava realmente errado por pedir a ela que explicasse por que ela fugiu com meu irmão em vez de simplesmente ser honesta comigo e terminar nosso relacionamento como uma pessoa decente. O resto da minha família continua tentando me ligar, mas não estou interessado em falar com eles. Os poucos amigos em comum que costumávamos ter não fazem mais parte da minha vida de qualquer maneira, então realmente não sei com quem falar sobre tudo isso. Quanto a enviar mensagens para minha ex-namorada depois de descobrir que ela estava com meu irmão esses últimos 5 anos, depois de ter desaparecido sem uma explicação, aqui está uma atualização. Passou uma semana desde que postei, e não consegui postar mais atualizações porque estava ocupado recuperando todo o trabalho que perdi. Percebi que, embora não estivesse totalmente errado em enviar mensagens para minha ex e pedir uma explicação, percebi que era tudo inútil. Ela era apenas uma pessoa horrível que me traiu com meu irmão, apesar de estar comigo por 6 anos, e depois partiu sem uma palavra para começar uma família com ele. Foi assim, e eu precisava aceitar que esse conhecimento era todo o encerramento que eu teria. Nos primeiros dias antes dela responder, eu não sabia como me sentir porque tudo era avassalador. Mas agora me sinto consideravelmente melhor em relação à situação. Estou feliz por minha ex ter dito o que disse, porque me fez perceber que escapei por pouco, porque ela era o problema aqui, e não eu. Eu tinha dado meu tudo naquela relação, mas ela preferiu meu irmão a mim, e o resto da minha família aparentemente fez o mesmo. Eu já tinha perdido minha namorada há muito tempo, mas tive que reviver tudo de novo quando descobri sobre ela e meu irmão. Desta vez, a perda foi muito maior, porque não só senti que estava perdendo minha namorada, mas também estava perdendo minha família. Eles me traíram e continuaram me traindo todos os dias por 5 anos inteiros. Juro que nem mesmo desejo isso para o meu pior inimigo, porque tenho sido nada menos que um completo desastre emocional nos últimos dias. Até minha terapeuta parecia surpresa quando contei a ela o que aconteceu, então é realmente ruim. Ainda não respondi à minha família, e acho que nem vou ler as mensagens deles, porque simplesmente não faz sentido. Não há nada que eles possam dizer ou fazer neste momento para consertar as coisas, não mais. Eu sei que minha mãe está doente agora, mas depois do que aconteceu, não sei se conseguirei perdoá-la. A única coisa que posso fazer agora é tentar seguir em frente. Atualização 2. Oi a todos. Meu irmão veio até minha casa hoje para ter uma discussão civilizada sobre a nossa situação, pelo menos foi o que ele disse enquanto esperava do lado de fora da minha casa, me chamando de imaturo e juvenil porque eu me recusei a deixá-lo entrar. Já se passaram 3 semanas desde que eu vi minha mãe e meu irmão conversando e descobri a verdade, e desde então eles têm me mandado mensagens tentando me fazer falar com eles. Eu nem abri as mensagens para ver o que estavam dizendo, quanto mais respondê-las. Então, como último recurso, meu irmão veio falar comigo hoje. Eu nem entendia por que estavam todos tão desesperados para me fazer falar com eles, porque, pelo que eu sabia, minha família só se importava com meu irmão, caso contrário, teriam sido honestos comigo desde o início. Portanto, não havia necessidade de agirem tão desesperados agora, só para que eu não os cortasse,
porque eu sabia que eles não se importavam comigo tanto quanto com meu irmão. Meu irmão continuou tentando me convencer, dizendo que ele e minha ex se apaixonaram durante uma de suas visitas de volta para casa, tentaram se manter afastados, mas não deu certo, então tiveram que fugir, e meus pais mantiveram isso em segredo para não me magoar. O plano era me informar assim que eu encontrasse alguém, para que eu pelo menos pudesse ter algum apoio emocional. Não sei por que ele achava que essa seria uma opção melhor do que ser honesto comigo desde o início. Imagine se eu realmente tivesse encontrado alguém nesses últimos 5 anos, e então eles confessassem a verdade para mim. Isso teria arruinado completamente meu relacionamento existente na época. Ouvindo contar sobre o plano original deles, fiquei aliviado por não ter encontrado ninguém e ter descoberto a verdade por conta própria. Depois de um tempo, finalmente perdi a paciência com ele e disse para ele me deixar em paz, senão eu teria que chamar a polícia para obrigá-lo a ir embora, e realmente não queria fazer isso. Ele também perdeu a calma, pois estava tentando me convencer há quase meia hora, parado no frio, e me disse que a única razão pela qual estava tentando falar comigo era que nossa mãe estava extremamente arrependida e todo esse estresse por eu não falar mais com eles estava piorando a condição de saúde dela. Se minha mãe não estivesse doente, ele nem estaria aqui para falar comigo e continuaria felizmente vivendo sua vida enquanto eu lutava para lidar com toda a dor. Meu irmão realmente é um caso à parte, mas pelo menos ele saiu depois de me dizer que não se importava se eu falasse com ele ou não. No entanto, minha mãe queria que eu falasse com ela, e isso era tudo pelo qual ele estava aqui. Se não fosse pela mãe, ele teria até trazido sua esposa e filho aqui apenas para me provocar. A provocação realmente mexeu comigo, e quase quis abrir a porta e bater nele, mas me contive. Eu disse para ele ir para o inferno, ele me xingou, e foi preciso toda a autodisciplina que eu possuía para me conter. Então ele foi embora, e tenho tentado me distrair assistindo Netflix, mas simplesmente não consigo tirar a voz provocativa dele da minha cabeça. Não consigo acreditar que minha própria família pode ser tão cruel. Já foi ruim o suficiente que eles me traíram, mentiram e me traíram, e agora ele está aqui à minha porta apenas para zombar da minha dor. Isso é um novo patamar. Não sei o que fazer em relação à situação com minha mãe, embora obviamente não queira que sua saúde piore, independentemente do que fizeram comigo. Talvez eu tenha que falar com ela em algum momento, porque não quero uma consciência culpada se a condição dela piorar. Tenho certeza de que o restante da minha família não vai deixar isso passar se acontecer e vão me responsabilizar, então talvez eu apenas vá visitá-la quando meu irmão e meu pai não estiverem em casa. Atualização 3. Ei pessoal, finalmente encontrei minha mãe e conversei com ela ontem, e estou realmente animado agora. Desde que a conheci, porque fiz ela me prometer que ela e papai iriam mudar seus testamentos respectivos e deixar a maior parte do que tinham para mim. Ouvi dizer que se deixassem tudo para mim, isso poderia se tornar potencialmente motivo para meu irmão contestar o testamento, então estou garantindo que deixem o mínimo possível para ele. Levou um tempo para persuadi-la, mas deixei muito claro para minha mãe que a única maneira de concordar em manter contato com ela era se ela me prometesse isso, ou então ela poderia esquecer de falar comigo novamente. Tive que pressionar muito, mas ela concordou eventualmente, e nosso advogado de família virá depois de amanhã para que eu possa testemunhar pessoalmente a reescrita dos testamentos. E adivinhe, isso vai ser um segredo que vou guardar por muito tempo. Meus pais mantiveram segredos de mim em prol do meu irmão, e agora as mesas estavam prestes a virar. Ele saberia como é ser traído por sua própria família só porque queriam favorecer um irmão sobre o outro. Pode ser manipulador e cruel da minha parte, mas eles não pouparam meus sentimentos quando estavam encobrindo o caso do meu irmão com minha namorada, então não acho que lhes deva nenhuma gentileza ou compaixão, nem um único deles. É significativo também porque meus pais são relativamente bem de vida, e estamos falando de uma quantia considerável de dinheiro aqui. Finalmente parece que dei o troco nele, e dei muito bem. As pessoas dizem que viver bem é a melhor vingança, mas isso chega bem perto, se me perguntarem. Ontem, quando encontrei minha mãe, estava cético sobre o que iria acontecer e não tinha realmente um plano como tal. Não sabia o que esperar, mas pelo menos meu irmão e meu pai não estavam em casa. Foi justiça. Assim que entrei em casa, minha mãe desatou a chorar, me abraçou e começou a pedir desculpas enquanto falava sobre o quanto lamentava suas ações.
Mas isso simplesmente não tinha nenhum significado para mim. Eu me senti vazio e anestesiado, mesmo enquanto ela chorava, e só a consolei por hábito, não por amor. Ela acabou confessando que ela e meu pai sabiam sobre o caso deles o tempo todo, depois de pegarem minha ex com meu irmão em seu quarto uma noite enquanto ele a visitava. Minha namorada e eu estávamos juntos há quase 4 anos naquele ponto, então isso foi 2 anos antes de eles fugirem. Eu estava em outro cômodo e não tinha ideia, mas meu irmão implorou para que eles mantivessem isso em segredo, e assim o fizeram porque sabiam que estavam apaixonados. Eles pretendiam me contar, mas simplesmente não conseguiam encontrar o momento certo. E então, decidi contar aos meus pais que estava planejando pedir minha namorada em casamento. Eles contaram ao meu irmão, e em questão de dias, eles organizaram um voo para minha namorada se mudar para o Canadá para evitar completamente o pedido de casamento, enquanto eu a procurava como um louco aqui. Eles alertaram todos os seus amigos, parentes e literalmente qualquer pessoa que poderia falar comigo para nunca mencionar o paradeiro da minha ex, e foi assim que garantiram que eu nunca descobrisse. Devo dizer que minha família foi bastante impressionante quando se tratava de atuar, e eu os indicaria todos para o Oscar se pudesse, porque eles interpretaram os pais perfeitos, me confortaram dia e noite, e fingiram estar lá para mim. E às minhas costas, eles foram ao casamento do meu irmão e ao chá de bebê deles, e muitas vezes tiravam férias, o que significava que estavam indo visitar meu irmão e minha ex, mas colocavam fotos deles em outros locais apenas para me enganar. Eles foram a extremos tão loucos apenas para me enganar. Minha mãe estava me contando a verdade agora, só para que eu a perdoasse, mas, se algo, isso apenas me fez sentir ainda mais frustrado e indignado. Então, dei minha opinião a ela e depois disse que agora, se ela quisesse compensar, teria que alterar seu testamento. Isso simplesmente surgiu em minha mente quando ela estava me contando toda a história da vida secreta deles, e eu sabia que, mesmo que não tivesse o sistema de apoio emocional que queria, pelo menos poderia exigir compensação financeira. Foi o que fiz, e em breve eu teria direito a 90% do que meus pais têm, e meu irmão ficaria sem nada. Obviamente, ainda vou cortá-lo completamente da minha vida, e também disse isso à minha mãe, que ela é a única pessoa com quem ainda estou disposto a manter contato, apenas porque ela está doente. Ela não ficou muito feliz com isso, mas deveria ficar grata pelo menos por eu concordar em falar com ela depois de tudo o que fizeram comigo, embora eu possa mudar de ideia mais tarde, não sei. Tudo o que sei é que meu irmão e ex merecem um ao outro, e eu mereço algo melhor. Então, é isso que vou buscar agora, algo melhor. Eu não preciso mais de nenhum encerramento de nenhum deles, estou encerrado. Estou simplesmente incrédulo. Por 5 anos, eles observaram OP se perder e sofrer. 5 anos, eles o viram suspirar e se recusar a se relacionar com qualquer outra mulher. Enquanto isso, a ex dele estava sendo feliz com o irmão dele, sem pensar no quanto machucou o OP. O irmão é o filho dourado, e dá para perceber isso. Espero que o irmão de OP lembre de uma coisa. Se ela estava disposta a trair OP com ele, ela estará disposta a traí-lo com outra pessoa. Todos são desprezíveis, e espero que OP consiga tudo o que sempre desejou e uma boa vida.